Na última reflexão, nós falamos sobre a presença de Deus em nossa vida, que lá no Antigo Testamento representava aquela nuvem que durante o dia fazia, amparava o povo com a sombra, inclusive nas jornadas, e à noite era então luz que iluminava o tabernáculo. E nós vimos que era aquela nuvem que determinava todas as jornadas do povo de Israel na sua caminhada pelo deserto. Ele guiava, então a nuvem era iluminação, era também tinha a função de guiar e de amparar, que representa hoje a presença do Espírito Santo em nossa vida. Logo na frente vamos encontrar no capítulo 10 algo que, quando o leitor da Bíblia está fazendo ali, seguindo a leitura sistemática, chega aqui e fica com alguma dúvida e questionamentos. Nós encontramos aqui, a partir do versículo 29 do capítulo 10, onde lemos: depois que Moisés, então, ali organizou o povo para partir na primeira jornada, depois de 2 anos lá no deserto, ali no Monte Sinai, então agora, o que acontece? Deus determinou tudo e Moisés então orientava o povo. E Deus guiava o povo. Mas vamos encontrar no versículo 29, Moisés fazendo um convite para o seu cunhado, que estava ali acampado. Então, quando eles começaram a partir, aí o cunhado dele disse o seguinte: eu vou voltar para a minha terra, a terra de Midian. Aí Moisés tenta convencê-lo para que fosse com ele para a terra prometida. Lemos aqui: disse então Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vô-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei. Antes irei à minha terra, à minha parentela. E ele disse: ora, não deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirá de guia. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Aí alguém pergunta: mas escuta, o Senhor não é quem guiava o povo, dava as direções, as diretrizes em toda a sua jornada? Mas agora Moisés está pedindo o seu cunhado, porque ele era habitante do deserto e sabia então as estratégias, como se conduzir, como os beduínos hoje no deserto, onde acampar, e lugar seguro. Mas Deus já não estava dirigindo. Por que agora Moisés pede a direção, dizendo: não, você já tem experiência em viver no deserto, andar pelo deserto, então você vai nos ser útil para que mostre o lugar certo de nós acamparmos. Mas não era o Senhor que guiava, a nuvem parava e dizia: aqui agora vocês devem acampar? Isso aqui nos mostra uma lição muito importante. Deus nos dá direção, nos guia, mas na sua obra, no caso agora a igreja, ele dirige, o Espírito Santo dirige a igreja, a obra dele. Mas Deus não dispensa a cooperação do ser humano. Aqui Deus ia guiando e de repente a nuvem parava, eles então acampavam. Mas o lugar adequado, seguro, apropriado, onde armar o acampamento, isso Deus deixou para que fosse feito por eles, né? No caso aí, por Moisés e Arão. Mas Moisés pede então a ajuda do seu cunhado, que era especialista nessa área de acampar e viver no deserto. Muito bem. E na igreja, Deus nos dá dom, Deus dá dons à igreja para exercer o ministério. E nós, somando todas as relações lá em Coríntios, Efésios e Romanos, são cerca de 14 ministérios. Então, Deus dá o ministério, mas o preparo para exercer esse ministério é nosso. Deus dirige, guia, mas nós temos que nos preparar para exercer aquele ministério que Deus
nos dá. Há um ditado, um chavão muito bonito, que não é verdade, que Deus não escolhe pessoas preparadas, mas Ele prepara aqueles que Ele escolheu. Ora, isso não é verdade. Então, Deus chamou Moisés porque ele foi preparado para aquela missão lá no Egito. Deus chamou o apóstolo Paulo para ser o maior dos apóstolos, porque ele tinha sido preparado. Se Deus lhe chamou para o ministério, então você tem que preparar. Preparar no estudo bíblico, nos conhecimentos gerais, relacionado com o contexto das escrituras, da história da igreja, do povo de Israel, para não falar bobagem. Ensinar a palavra de Deus com segurança. Então, não precisa estudar teologia, é só ler a Bíblia. Graças a Deus que hoje temos Bíblias com excelentes comentários de rodapé e anexos, Bíblias de estudo, mas isso não é o suficiente. Deve sempre estar adquirindo novos conhecimentos. O Espírito Santo habita em nós. Deus nos deu dons através da igreja e nós a essa igreja pertencemos. Mas o preparo para o exercício desse dom cabe a cada um de nós que o recebemos para fazer da melhor maneira possível. Porque Paulo diz, tudo que vier à mão para fazer, fazei de todo o coração como para o Senhor. E é assim que nós devemos fazer. Portanto, eis a lição. Deus guiava o povo no deserto, mas Moisés pediu a ajuda de um cunhado especialista em viver no deserto e acampar no deserto para orientar onde deveriam armar o acampamento. Que nós saibamos preparar-nos para cumprirmos a vontade de Deus segundo o ministério que Ele nos deu.